nosso último vídeo, iniciei a questão discutida hoje no Brasil, a saber, as urnas eleitorais. Abordei esses temas de forma bem genérica e enfatizei os aspectos culturais das questões eleitorais no Brasil. Isto posto, uma vez compreendida a abordagem cultural do tema, eis agora o momento de entrarmos na questão técnica do assunto. Culturalmente, no imaginário popular brasileiro, talvez majoritariamente, existem apenas duas formas de voto democrático: ou por meio da urna eletrônica, ou via cédula de papel. Existe atualmente uma proposta de emenda à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, PEC de número 135A, de autoria da senhora deputada estadual Bia Kicis e outros deputados. Essa emenda acrescenta o parágrafo 12 no artigo 14 da nossa Constituição Federal. E tal proposta de emenda à Constituição apresenta o voto impresso ou cédula física, comprovável que não extingue a urna eletrônica e, concomitantemente, resgata, por assim dizer, a cédula de papel. O eleitor, após efetuar o seu voto na urna eletrônica, terá acesso apenas visualmente, um olhar físico, à cédula de papel com o seu voto impresso. Por outro lado, a empresa AproSoja do Mato Grosso postou no YouTube há 2 meses vídeo de nome Veja como funciona o voto auditável, conferível. O vídeo mostra na prática como dar-se-ia esse procedimento proposto na emenda constitucional. Um dos aspectos do vídeo e um dos aspectos mais importantes desse vídeo da empresa do Mato Grosso é que um dos apresentadores do vídeo está ao lado do presidente da empresa e ele fala que na eleição que a entidade, ou seja, a AproSoja realiza, que eles fazem, já há algum tempo, se utiliza o sistema eleitoral, o voto eletrônico, que pode ser auditável porque gera um comprovante. E ele diz ainda, é um modelo muito simples que está sendo defendido nas ruas do Brasil. Muito bem. Para quem tiver interesse em assisti-lo ao vídeo da AproSoja, deixo o link na descrição deste vídeo de hoje. Por outro lado, na redação da proposta de emenda à Constituição, no tocante à matéria ora examinada, diz justamente o contrário do que o vídeo desta empresa mostra. A agência Câmara dos Deputados Federais de Notícias reproduz o texto do projeto de emenda à Constituição que diz o texto: conforme a proposta, as cédulas serão depositadas de forma automática e sem contato manual, em urnas indevassáveis para fins de auditoria. Vejam,
A deputada federal do PSL do Distrito Federal, senhora Bia Kicis, autora da proposta, e outros, disse em entrevista à Jovem Pan que só o eleitor vai ver o seu voto materializado ali na impressora. Ele não vai ter acesso, ele não vai pegar o voto palpável para mostrar para ninguém, ele vai confirmar com os seus olhos, apenas com o olhar físico. No início desta mesma live, que a deputada federal pelo Distrito Federal, autora da proposta de emenda à Constituição, no início desta live, o apresentador abriu a programação dizendo que, em audiência pública na Câmara, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, criticou a possibilidade de implementação do voto impresso no Brasil e afirmou que a medida seria uma solução para um problema que não existe. Na mesma live, de nome Só o eleitor verá o seu voto materializado na impressora, um outro comentarista da mesma live disse: somente 3 países no mundo atualmente utilizam esse sistema brasileiro. São eles Brasil, Bangladesh e Butão. Então vejam, conforme disse o apresentador da live, que nós não estamos em boa companhia. Agora eu vos pergunto, estamos na iminência de recuarmos no tempo ou estamos diante de um avanço democrático? Pois bem, como neste vídeo o meu compromisso é com a abordagem técnica da questão, vamos discutir algumas premissas dessa nova realidade eleitoral no Brasil. Vou dar um exemplo para clarificar a situação. Exemplo, digamos que numa dada urna eletrônica tenham sido registrados o total de 80 votos válidos, 60 votos ao candidato alfa e 20 votos ao candidato beta. Correto? Posteriormente, caso ocorra dúvidas acerca da lisura do pleito eleitoral, o candidato derrotado poderia solicitar conferência na urna contendo os votos impressos para se saber se ambas as contagens apuradas estão iguais. Agora eu faço as seguintes perguntas e considerações. Primeira, em que a aprovação dessa emenda constitucional beneficiaria a transparência do voto democrático no Brasil? Segundo, na hipótese do eleitor não reconhecer na cédula impressa o voto que ele efetuou, como será solucionada essa problemática, esse impasse? Terceiro, de que modo o analfabeto ou o semi-analfabeto está realmente sendo incluído no processo eleitoral brasileiro? Este é o tema deste vídeo. Vejam bem, à moda antiga, bastava que o candidato soubesse desenhar o número contido na sua colinha eleitoral
e ainda que ele o escrevesse de cabeça para baixo, a sua vontade estava registrada e contabilizada. Isso deixou de existir há muito tempo, com a implantação e a implementação das urnas eletrônicas no Brasil. Diante dessas premissas colocadas por mim agora, há que se pensar em um novo modelo que, acima de tudo, venha a zelar pelo pleno exercício da cidadania, independentemente do grau de instrução escolar ou tecnológico. O que se percebe é que somente implantar e implementar essa dupla conferência minimizaria, em tese apenas, a probabilidade de erros tecnológicos da urna eletrônica. Pergunto então, poderia trazer outros problemas hoje não existentes? Uma urna acoplada a outra, ou seja, a urna eletrônica, onde o candidato digita o seu voto, a urna eletrônica expede um voto impresso, o eleitor somente o confirma com o seu olhar físico, o voto vai para uma segunda urna acoplada à urna eletrônica. Então eu pergunto novamente, poderia trazer outros problemas hoje não existentes? Não se sabe, o futuro a Deus pertence. O voto auditável, verificável, gerador desse comprovante e inserido automaticamente a outra urna, garante mesmo a lisura do processo eleitoral democrático no Brasil? Se houver algum transtorno na hora do eleitor votar e a presença do mesário eleitoral, se fizer necessária, o mesário poderá ver em quem o eleitor votou. O voto deixou de ser secreto. Vale a pena esse gasto ou essa despesa extra do Brasil, um país que se diz que vive endividado, um país com vários problemas sociais? Quinto, e os hackers na centralização dos votos no TSE lá em Brasília? Como fica esta situação? Poderão aparecer estes hackers no cenário eleitoral durante as apurações, conforme apareceram ou apareceu na eleição para prefeito em 2018? E se o caminhão que transporta as urnas for sequestrado? Posto isso, volto a perguntar, a meu ver, a questão cultural iniciada no vídeo anterior. Questão essa por excelência. É a pergunta que não quer calar. Onde, eu pergunto, minhas amigas e meus amigos, onde fica a preocupação com a manifestação da vontade de voto dos cidadãos de baixa instrução escolar ou tecnológica? Eles são excluídos da tão decantada festa da democracia ou da demagogia brasileira? Existem problemas caso o novo modelo eleitoral venha a ser implantado e implementado. E aí? E aí eu pergunto, por outro lado, sempre há dois lados. Há o avanço no processo tecnológico de votação nas eleições brasileiras. Claro, será uma forma de se dar maior lisura ao pleito. Segundo, todo passo adiante, ainda que pequeno, esse progresso deve ser realizado. Qualquer que seja o avanço democrático, por menor que ele seja, ele é válido.
Sabe-se em sociologia que, para todo controle, existe um contracontrole. Em filosofia, mais importante do que as respostas é saber fazer perguntas. Assim, diante dessa proposta de emenda à Constituição, de número 135A, termino o vídeo de hoje com duas perguntas para que vocês reflitam, minhas amigas e meus amigos. Por que será que há pessoas contra o voto auditável ou conferível? E, de novo, eu volto com a pergunta que não quer calar. Onde fica a preocupação do governo com a manifestação de vontade de voto dos cidadãos de baixa instrução escolar e tecnológica? Eles permanecerão, como sempre, na mesma situação e sem qualquer alteração. Como se diz o ditado, tudo como dantes, quartel-general em Abrantes. Deixo a vocês o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal Gera Mais Saber Filosofia.